Meus amados do canal, eu acabei de chegar da oficina mecânica e eu escutei algo muito interessante. Eu ouvi algo muito interessante na oficina e é sobre esse assunto que eu gostaria de falar nesse vídeo. Fica até o final para você entender. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados, aqui do meu canal. Quero abraçar a você de todo o Brasil que me assiste. A você que acompanha o missionário Flávio Rodrigues, né? Nós queremos agradecer a você pela sua audiência aqui no nosso canal também. Eu tenho um assunto a falar, né, com você nesse momento, um assunto que incomoda muitas pessoas e também é um assunto que até me incomoda. Mas infelizmente, eu estava conversando com uma pessoa ontem, uma pessoa, enfim, do meu círculo de família, e eu dizendo a essa pessoa que nem sempre nós fazemos o que nós gostamos de fazer. Então nem sempre a gente vive uma realidade que nós gostaríamos de viver. É muito fácil, né, você viver só do jeito que você gostaria de viver. É muito fácil você ouvir ou você falar somente aquilo que lhe faz bem, que te faz bem. Então esse assunto de hoje é um assunto que não me dá alegria. Eu já vou anunciando a você nesse momento que eu não estou aqui gravando esse vídeo com alegria, com satisfação, com, tipo assim, comemorando o fracasso de ninguém. Ao contrário. Porque quando alguém que está numa batalha conosco, nos ajudando em oração, fracassa, fica ruim para quem fracassou e fica ruim para nós que somos do mesmo time. Acaba deixando também nós, sabe, prejudicados de uma certa forma. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero falar sobre adultério, prostituição, fornicação dentro das igrejas, no meio dos pastores, dos missionários, principalmente pastores. Eu tenho notado, e não sei se você já percebeu, que nos últimos anos muitos pregadores têm caído no pecado e têm perdido a moral, certo? Tem perdido a moral diante das pessoas de bem, das pessoas que têm um olhar crítico, das pessoas que conhecem a Bíblia, que não são leigas, e aí tem perdido o moral, tem perdido a credibilidade. O pecado sexual dentro das igrejas tem estado mais presente do que o Espírito Santo. É vergonhoso e preocupante. Enquanto o pecado da carnalidade invade os púlpitos, invadiu os departamentos dos ministérios, invadiu, na verdade, os altares de grandes ministérios no Brasil e no mundo, em especial aqui no Brasil, que é onde nós estamos vivendo, o Espírito Santo está se afastando. E aí, o pecado que já invadiu os altares também acaba neutralizando a força dos membros das igrejas. Porque o diabo, ele ataca, né, os pastores, os líderes nessa área. E aí, uma vez que a liderança está abatida, envergonhada, uma vez que o pastor está caído, espiritualmente falando, o inimigo agora tem mais força, certo, para adentrar com mais liberdade no ministério. E a tendência o ministério não se fecha muitas vezes, mas fica andando como se fosse uma tartaruga. E aí, a igreja que antes era igreja, digamos, de águia, de ovelha,
tornou-se uma igreja de tartaruga. Os membros agora são chamados de tartaruga. E o pastor que antes estava respirando, depois do escândalo, ninguém mais acredita. E aí ele fica lutando com unhas e dentes, com a força do braço, para tentar recuperar o rebanho. Só que aqueles que aprenderam com Jesus e abriram os olhos pelo Espírito não querem mais. Só que ainda tem a turma dos que ainda não abriram os olhos, a turma dos inocentes, que acabam permanecendo porque acreditam eles, por não entenderem da Bíblia, que se for embora é uma espécie de infidelidade, deslealdade com Deus. Tá entendendo? E aí eles acham que vão ser infiéis a Deus, por isso acabam aguentando, suportando todo aquele escândalo terrível. E o que me chama a atenção é que, como se diz, esse tipo de pregador agora fica simplesmente arrumando um jeito na Bíblia de mostrar que Deus ainda ama, que Deus ainda está falando, que Deus não rejeitou e tal e tal. E eu quero dizer uma coisa para você que me ouve neste momento. De fato, Deus não deixou de amar o pecador, aquele que escandalizou, aquele que zombou da santidade do altar, aquele que brincou com Deus, que brincou com o ministério. De fato, Deus, ele não abandonou essa pessoa, só que existe um preço a ser pago. A partir do instante em que o pastor, ele praticou a sua imundície espiritual, Deus vai tratar com ele, tá? E aí há um preço muito alto a ser pago, e esse preço quem deve pagar, certo? É o pastor. Os membros devem estar de braços cruzados e não interferindo nessa história toda. Por quê? Porque agindo Deus, diz o profeta Isaías, ninguém pode impedir. Deus agora está tratando com essas pessoas, para essas pessoas não se perderem, mas existe um tempo, tá? Dado por Deus para que essas pessoas se arrependam. O que é se arrepender? Não é dizer da boca para fora que estão arrependidas e sumir 1 ano, 2 anos, voltar de novo, tá? Com aquele sorriso branco ou sorriso amarelo, dizendo que se arrependeu. Não é isso. O tratamento que Deus quer com cada pessoa que pratica esse pecado é do arrependimento verdadeiro. E quando é que alguém se arrepende de verdade? É quando a pessoa diz que se arrependeu e deixa para trás todas aquelas práticas pecaminosas que um dia lhe envolveu até o pescoço. Eu não posso dizer que estou arrependido se eu ainda permaneço nas mesmas práticas do passado. Eu posso ter ficado triste, amargurado com o que eu pratiquei, mas arrependido não. O arrependido, ele abandona aquilo que praticou como erro. É isso que é arrependimento. Então, alguns ainda estão, por não lerem a Bíblia o suficiente, por não buscarem em Deus o conhecimento, acreditando que isso é normal. É normal, as pessoas caem, isso é assim mesmo. Mas eu devo dizer a você nesta hora, não é para ser normal, não é para ser encarado como algo positivo, natural e normal, certo? Infelizmente, as pessoas que têm esse comportamento porque não conhecem a palavra. Por quê? O que Paulo diz na palavra de Deus, falando a Timóteo, escrevendo a Timóteo em suas 2 cartas, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele nos orienta que os pastores, os bispos, as lideranças, tá? Os dirigentes de congregações
tenha uma vida santa. E aí tem gente que também, por não entender a palavra, certo? Elas acham que quando nós dizemos assim, tem que ser santo, tem que dar bom testemunho, acham que nós estamos cobrando uma perfeição. E aí perfeição não cabe aqui, porque perfeição só em Deus. Não é perfeição que estamos falando. A palavra de Deus nos diz assim: sejas perfeito como eu sou, sejas perfeito como Deus é. Não está escrito isso. Então perfeição, não se preocupe, porque Deus não quer que pastor seja perfeito, porque jamais ele será. Se preocupe em buscar a santificação. Aliás, a palavra diz: sem santificação ninguém verá o céu. Então vamos lá. Quando um pastor cai no adultério, certo? Ele fica sem moral para as pessoas que já foram libertas pela palavra, que já entendem o que é certo e errado, mesmo pecadores, mas entende o que é certo ou errado na palavra. Quando um pastor cai no adultério, ele fica todo embaçado, embaraçado, diante daqueles que sabem de fato o que é a palavra de Deus. E aí ele não fica mais com moral nenhum, de pregar para uma senhora, para uma jovem, né? De ministrar uma palavra de doutrina para casamento. Não tem como. E aí a questão da salvação é algo muito íntimo entre ele e Deus. No entanto, nós nos lembramos desse versículo: sem santificação ninguém verá o céu. Então o adultério, ou a prática do adultério, a continuidade dessa prática, a continuação, a pessoa não quer parar. Então quanto mais se pratica, mais sujo fica no mundo espiritual. Quanto mais se persevera nesse pecado, mas continua nele, é o contrário da santificação. É o contrário de uma pessoa que é santa. E aí vem a palavra: sem santificação ninguém verá o céu. Apesar de que Deus é quem vai julgar os adúlteros, certo? Deus vos julgará. Mas entenda, está escrito que os adúlteros também não... Bom, quem lê Bíblia sabe. Então tudo isso eu gostaria de lembrar aqui, que ultimamente, né, bombou aqui na internet mais um caso de adultério no Pará. Uma cidade muito conhecida no Pará, um pastor líder de mais de 100 igrejas, segundo informou algumas pessoas que criam conteúdo aqui na internet. Um senhor de idade, aparentemente deve ter os seus 70 anos, um pouco menos ou até isso, aparentemente. É um avô já, viu? Tem idade de ser avô, facilmente. E aí ele estava mantendo um caso, né? Um caso secreto com a própria nora. Adultério e uma coisa imunda, nojenta. Por quê? Porque provocou uma repugnância, digamos assim, entre os membros, por se tratar de ser alguém da própria igreja e da família, a esposa do filho dele. Um caso de anos e foi descoberto agora. A missionária Cristina Maranhão havia já revelado no altar de uma igreja sobre esse assunto. Se cumpriu com poucos dias. Então, ele foi desmembrado do cargo, ele foi punido e não é mais pastor presidente, né, da Convenção das Assembleias de Deus. Eu tenho notado que na Igreja Assembleia de Deus, olhe para cá, eu tenho percebido que nas igrejas Assembleias de Deus, nos últimos anos, tem explodido muitos casos de namoro dos pastores. Muitos escândalos. Eu tenho percebido que tem muito escândalo aí, povo falando mal da Universal,
da igreja mundial, porque lá é bagunçado, porque lá pede muito dinheiro, aí bota aquele vídeo assim, ó, tá aí o apóstolo pedindo 1 milhão aos fiéis para pagar a TV, para pagar não sei o que, o aluguel do prédio, e ele pede dinheiro para um caroço de feijão, não sei o que, lá. Aí a Universal, o Bispo Macedo só quer dinheiro, a Fogueira Santa e vai. Tudo bem, mas a Assembleia de Deus ultimamente não tem isso. Ultimamente tem muitos casos registrados de escândalos de adultério. Muitos escândalos de namoro dentro das Assembleias de Deus, às escondidas. Sujeito de paletó e gravata parece um deputado, com a cara parece uma polícia, né? Policial militar. Só que quando tira o paletó, é só namoro, é só beijo, só quer novinha. Que adianta isso, pelo amor de Deus? Aí fica criticando as igrejinhas pequenas, né? Criticando as igrejinhas que tem 15 anos, 20 anos, 5 anos, 8, 6, que está funcionando. Só porque a igrejinha não tem ar-condicionado, não tem os bancos, né, confortáveis. Só porque a igrejinha não tem o carro da igreja, não tem um bom refeitório, certo? Só porque a igrejinha não tem redes sociais com muitos seguidores. Aí desce a lenha nas igrejinhas pequenas. Os grandes, né, que se acham grandes, um monte. Não posso generalizar, né? Não posso. Mas um monte deles, todos cheios de problema para resolver. Todos sujos sexualmente. Então assim, não adianta a pessoa querer tapar o sol com a peneira. Não adianta. Porque o sol vai entrar do mesmo jeito e queimar. Porque a peneira é insuficiente para tapar o sol. É momento de você que me ouve se esforçar e fugir da aparência do mal, porque tá difícil. Eu agora fui na oficina mecânica, né? Com esse carro aqui. O carro que eu faço a obra de Deus, mas a minha amada esposa. O carro que eu ajudo as pessoas carregando para lá e para cá, resolvendo problemas, que também é a obra de Deus, levando para o hospital, trazendo do hospital, visitando gente no hospital. É esse carro aqui. E eu fui tentar entender um probleminha que lhe apareceu nesse carro, na oficina agora, há pouco tempo. Eu vou ter que falar, já chega de palhaçada. E aí quando eu cheguei lá, falando de carro, do defeito do carro, normalmente, afinal o que eu fui fazer lá foi tratar do carro, né? Só que eu falando, o carro tá com esse problema assim, e o mecânico foi logo abordando-me com um assunto que não tava nem cabendo ali. É porque o povo também lá fora, que nem crente já não aguenta mais as palhaçadas dos crentes namoradores, que estão deixando suas esposas em casa, e estão indo atrás das novinhas lá fora. Ainda são pregadores, pastores. O povo está sabendo. E aí, o sujeito nem falou no meu carro. Esqueceu o prego do carro, o defeito. Aí dizia, aí, o pastor fulano de tal, assim, foi pego um dia desse, um tempo desse, namorando, né, lá no escuro, lá dentro do sítio. Tá sabendo? Eu tô sabendo? Eu tô sabendo não. Tá vendo, meu irmão? Tá vendo, meu irmão? Estão brincando demais. Aí quando você viu uma pessoa dessa sofrendo no estreito porque Deus está tratando com ele ou com ela, não vá se meter no meu, não, querendo ser mais bom do que Deus, não. Não, eu vou lá ajudar, né? Porque a gente tem que ajudar. Mas se o próprio Deus que é bom, ninguém é bom, bom só Deus, né? Ninguém é bom, bom só Deus. Mas mesmo Deus sendo bom, tá tratando com essa pessoa e você quer ajudar? Então você é melhor do que Deus, né? Você tem um coração mais bom do que Deus? Me engana que eu gosto. Deixa a pessoa ser tratada por Deus.
Porque quando Deus trata, a pessoa é curada. Tá entendendo? E aí se a pessoa evitar que Deus cure, siga o seu caminho e aí Deus vai resolver com essa pessoa. Então tá difícil. Mas o meu recado é esse. Fuja do pecado enquanto você pode. Porque depois que o seu nome estiver sujo, já era. Tem quem acredita em você, os bobos. Mas quem é águia, o crente águia, ó, olho aberto, não quer receber nada de você mais. Tá? Crente de Bíblia, crente que está cansado de enganação, não vai mais para o seu culto. Somente os crentes como você, que peca, cai e não se arrepende, brinca com Deus, aí as pessoas vão estar perto de você. Porque fica tudo, né, como está em Amós, lá em Amós 3, Amós capítulo 3. Andarão duas pessoas juntas se não tiverem como acordo? Então só vai andar com esses pastores adúlteros quem tem rabo preso. Mas quem já foi liberto, mesmo cheio de defeito, cheio de pecado, mas quem nunca foi uma pessoa cheia de amantes, certo? Cheio de maracutaia, de gambiarra, não vai aceitar esse discurso fraco. Não vai aceitar esse culto pagão, esse culto de enganadores. Vai fugir para a sua casa e dentro do seu quarto vai prestar um culto ainda mais saudável ao próprio Deus, tá? Porque não vai querer estar sendo guiado por pessoas assim. Eu vou me despedindo por aqui e dizendo que em 2026, tá? Muita coisa vai acontecer. E infelizmente eu vou estar aqui comentando no meu canal, nesse canal abençoado, em nome de Jesus. Se você gosta da verdade, então se inscreva nesse canal agora. Deixa o like nesse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, tá bom? Com responsabilidade, mas deixe seu comentário, tá certo? Em nome do Senhor Jesus.